Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele teve uma chamada divina para o ministério. E a chamada que Paulo teve, aquela vocação, ela foi estabelecida segundo a presciência e segundo a vontade de Deus. Você vê que ele mesmo confirma esse fato quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas. Ele disse: mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então você vê que Paulo ele tinha a certeza da sua vocação, ele tinha certeza da sua chamada para a obra de Deus, para o apostolado, quando ele disse que Deus o havia escolhido desde o ventre da sua mãe. Está no livro de Gálatas capítulo 1, e no versículo de número 15. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele experimentou uma completa transformação por meio do encontro que ele teve com Cristo. Ele foi realmente transformado naquele encontro glorioso que ele teve com Cristo lá no caminho de Damasco. E ali ele foi vocacionado, ali começou a obra que Deus tinha na vida dele. E nós sabemos que o livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Está no livro de Atos capítulo 9, versículo 15 e o versículo de número 16. Então nós vemos que Ananias ele foi também usado por Deus. Ele foi também usado por Deus. Para Deus falou com ele, Deus deu a ele testemunho de Paulo, dizendo que Paulo ele era uma pessoa escolhida e que ele ainda havia de sofrer muito por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que Paulo, assim que ele se converteu no caminho de Damasco, ele queria entrar no meio da igreja, ele queria se associar com os discípulos. Mas nós sabemos que os discípulos temiam ele, porque todos conheciam a sua fama, todos conheciam a pessoa que ele era, o perseguidor, aquele que matava, que maltratava, que prendia, aquele que furiosamente perseguia a igreja de Deus. Então nós vemos que Ananias, ele foi ali um intermediário entre Saulo e a igreja que estava em Jerusalém. Ele foi usado por Deus para poder introduzir Saulo no meio dos discípulos. Por quê? Porque todos o temiam. E assim nós sabemos que o apóstolo, já agora o apóstolo Paulo, mas ainda na condição de Saulo, nós sabemos que a Bíblia diz que ele foi batizado no Espírito Santo. Saulo, a conversão dele foi uma coisa tão gloriosa, tão maravilhosa, que logo após a sua conversão, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele recebeu aquele poder, aquela graça, aquela unção que Deus lhe deu. E a sua visão foi recuperada. Agora ele já tinha visão espiritual, mas ainda continuava cego. Cego fisicamente. Mas quando Ananias orou por ele e disse: irmão Saulo, o Senhor me enviou a ti para que receba novamente a sua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Então ali Saulo, ele que já enxergava espiritualmente, mas continuava cego fisicamente, agora ele volta a enxergar fisicamente, e então agora ele tem uma visão dupla, uma visão completa. Ele tem uma visão, podemos dizer assim, uma visão
tanto espiritual como também física. E nós sabemos que depois que ele passou por essa experiência ali com o Espírito Santo, nós sabemos que ele foi também batizado nas águas, está em Atos 9:17. E nós sabemos que o livro de Atos revela que o ministério apostólico dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. Por isso é que a Bíblia chega a dizer que ele foi chamado de apóstolo e doutor dos gentios. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Você vê que Deus ele usou o apóstolo Paulo, agora já apóstolo Paulo, para pregar para os gentios, ganhar os gentios para Cristo. E nós sabemos que ele foi usado poderosamente com muitos sinais, muitas curas, muitos milagres, prodígios aconteceram no seu ministério. E com o ministério do apóstolo nós aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. É muito importante o crente, não vou dizer somente pastor, obreiro, diácono, presbítero, não, mas todos os crentes que anunciam Jesus Cristo, que pregam Jesus Cristo, é importantíssimo também que todos tenham o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, porque certa vez Jesus disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós sabemos, meus amados irmãos, que então nós não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo, porque é Ele que confirma a palavra e a obra. Sem o Espírito Santo, o obreiro, o diácono, o presbítero, o pastor, sem a unção do Espírito Santo, você é simplesmente um pregador do Evangelho, que qualquer um pode pregar o Evangelho, qualquer um pode abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Agora, quando você tem a unção do Espírito Santo, quando você tem o batismo com fogo e com o Espírito Santo, é tudo diferente. Você vê que o pessoal ali, quando Jesus expulsava os demônios, fazia maravilhas, eles diziam assim que ele fazia com autoridade e não como os escribas. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar e a sua família. Falou com todos o presbítero Paulo Nascimento. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo.